Morri na cruz por ti, morri por te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Amém e graças a Deus. Boa tarde, bom dia ou boa noite, na paz do Senhor Jesus. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica, começando agora, hoje diretamente da Fazenda Mata de São Manuel, na zona rural de Sanclerlândia, mais precisamente aqui nas dependências da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, na acolhida do meu pai na fé, meu pastor e meu amigo, pastor Maurílio Garcia de Araújo e sua esposa, irmã Beni. E eu quero convidá-los hoje para a nossa reflexão no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Já vou abrir a Bíblia e quero fazer um pedido. Por favor, compartilhe com seus contatos. Você fazendo isso, você está impulsionando esse trabalho. Essa live vai chegar a mais pessoas que serão abençoadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é uma bênção e o meu compromisso é levá-la na sua inteireza, na sua pureza, na sinceridade de uma exposição bíblica responsável. Como já disse, vou ver se melhora aqui o áudio, porque está dando uma reverberação aqui do próprio ambiente, né? Vou ver se eu melhoro aqui, colocando esse microfone numa outra posição. Me informem aí, por favor, se está chegando bem o áudio. Está bem audível? Está bem compreensível? Muito bem. Como já disse, a carta aos Hebreus, que foi escrita aos hebreus, que eram judeus egressos do judaísmo e vindos para o cristianismo através da mensagem do Evangelho, foi escrita para que eles tivessem um alicerce escriturístico, bíblico suficiente para terem maturidade e compreenderem que Jesus é superior a tudo que o judaísmo representava. O judaísmo era sombra, era figura dos bens futuros, e os bens futuros estão em Cristo, todos eles, e só em Cristo, não mais na lei, no sacerdócio arâmico, não mais nos rituais e sacrifícios da antiga aliança.
inclusive sendo Jesus o único suficiente sacerdote, sumo sacerdote desta nova aliança, que é do que trata o capítulo 5, em continuidade aos capítulos anteriores. Então passo a ler. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Li os primeiros 2 versos e, para não perder nada pelo caminho, eu vou lendo e explicando. Aqui menciona um fato que era conhecido dos hebreus, que todo sumo sacerdote, que era o sacerdote superior aos demais, ele era tomado dentre os próprios judeus, aqueles que eram da descendência de Arão e que tinham então o direito ao sacerdócio, tinham também acesso a ser sumo sacerdote. Ele era tomado dentre os seus irmãos e era constituído nas coisas concernentes a Deus. Era ele que era o elo entre o povo e Deus. Enquanto um profeta falava de Deus para o povo, o sacerdote falava do povo para Deus. E esse encargo era do sacerdote e principalmente do sumo sacerdote, que falava não só por ele, mas pela nação inteira, por toda a congregação dos filhos de Israel, os descendentes de Israel. E diz que ele tinha esse ofício para oferecer em favor dos homens tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Dons era a dádiva, a ação de graça, aquilo que se trazia espontaneamente para oferecer como oferta a Deus. Dons, dádivas. E sacrifícios era aquilo que já estava estipulado na lei como pena ou multa pelos pecados, para que os pecados fossem cobertos, não purificados, não retirados. Quem retira o pecado é só Jesus, mas os pecados eram cobertos, não encobertos, cobertos. E diz o verso 2: e esse é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Assim era, humanamente falando, um sacerdote, um sumo sacerdote, gente como a gente, pessoa passível de ser tentado, de errar, de falhar. Por isso ele podia condoer-se dos seus iguais. Tá, mas e Cristo? Já que ele não pecou, mas ele foi tentado em todas as coisas como nós. Ele se fez 100% carne, 100% homem, passível de errar, de pecar e desobedecer. Só que não pecou, porque escolheu sempre obedecer, ainda que tivesse que passar noites em oração, orando, buscando graça do Pai como humano, porque como Deus ele não trouxe essa prerrogativa, ele não usurpou ser igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, para não ter como usurpação, como proveito o ser igual a Deus. Como eu costumo dizer, seria gol de mão, não seria válido, não seria justo se ele enfrentasse todas as tentações do pecado como Deus. Ele não poderia ser tentado pelo mal, mas como homem sim. E aqui diz: visto que também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Jesus sentiu as fraquezas da miserabilidade humana, da dor, da fome, do sono, do cansaço, das tentações, da ira, de tudo o mais, só que não pecou. Que fique bem claro, porque se ele tivesse pecado, ele estaria inservível para a sua missão de morrer em nosso lugar, o justo pelos injustos. Verso 3:
Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. No caso, Jesus não teve que oferecer por si mesmo, porque ele não pecou. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus não veio e falou: olha, eu sou, eu tenho, eu posso, eu mereço ser o sumo sacerdote dessa nova aliança. Foi o Pai que lhe deu essa honra, que o constituiu como homem, Jesus Cristo, o homem, como mediador. É o que diz 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, como homem, o Pai o constituiu como mediador da nova aliança, como intermediário, como sumo sacerdote, que é o que diz aqui o verso 5. Como em outro lugar, diz o verso 6, também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está fazendo uma citação do Salmo 110, verso 4. Uma porção profética desse salmo que aponta para o Messias, para Cristo, como sacerdote para sempre, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que não é a ordem da antiga aliança. A ordem do Antigo Testamento é a ordem arâmica, aquela que foi a sequência de Arão, seus filhos, netos e etc. Jesus é de outra linhagem, de Melquisedeque. E não me perguntem onde que está na Bíblia detalhes dessa ordem de Melquisedeque, porque não tem. Se não tem, não é importante saber. Tudo que é importante para nós sabermos acerca das coisas espirituais está na Bíblia. E diz mais aqui o verso 7: ele, Jesus, nos dias da sua carne, quer dizer, nos tempos da sua vida física aqui na terra e do seu ministério, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, isso ele fez lá no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, quando ele clamou ao Pai com tanta intensidade que chegou a suar gotas de sangue e clamava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Bem, ali ele estava oferecendo-se a si mesmo, já em sacrifício, com clamor, forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Mas como assim ouvido? Ele não morreu? Morreu. E morreu porque quis, porque ele se entregou, porque ele ofereceu-se a si mesmo por nós, por nosso resgate. Verso 8: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como Deus, ele nunca teve que obedecer a ninguém. O Verbo eterno, pré-existente junto com o Pai, ele nunca teve que obedecer a ninguém, soberano. Mas como homem que esvaziou-se da sua glória divina para vir passar o que passou em nosso lugar e por nós, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A nossa salvação, ela é eterna e ela tem um autor. Não é cada pessoa que faz a sua própria salvação ao seu modo, conforme suas crenças e seus esforços. Essa salvação, ela tem um autor e também tem um executor, e é a mesma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, que é o autor e consumador, quer dizer, executor da nossa salvação. Uma salvação eterna,
sem data de validade, mas que é de fato aplicada à vida daqueles que obedecem a Jesus. Aqui diz, olha, para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus morreu pelo mundo inteiro, sim, morreu pelo mundo inteiro, mas o mundo inteiro está salvo? Não, o mundo inteiro pode ser salvo, mas tem que vir a Cristo, entregar-se a Ele, confessá-lo e reconhecê-lo como Salvador e Senhor e andar em obediência. Mas não precisa obedecer, não precisa das obras para ser salvos. Mas quem é desobediente, contumaz e vive em pecado, nunca foi salvo. Verso 10, tendo sido, falando ainda de Jesus, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o próprio Pai o nomeou. Quando foi esse fato? Não sei. A Bíblia não nos informa esse detalhe, mas em algum tempo o Pai o nomeou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O fato é que o Pai o nomeou, quando não é o mais importante, ok? Verso 11, a esse respeito, dessas coisas espirituais profundas, que apontam para Cristo, os crentes, os cristãos hebreus ainda estavam muito rasos, muito inexperientes, sem uma instrução sólida, por negligência própria. O tempo passou e eles não amadureceram. É o que o escritor aos Hebreus vai denunciar aqui no verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, verso 12, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares ou rudimentares das coisas de Deus, dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui cabe agora uma boa pergunta: qual tem sido o nosso nível de crescimento, de desenvolvimento espiritual? A gente sabe disso ao observar uma criança. Se uma criança com 2 anos não anda e não fala, ela já tem um atraso no seu desenvolvimento. Se com 5 ela ainda não fala e anda caindo ou não anda, já significa um comprometimento sério no seu desenvolvimento. Se com 10 anos ela não fala nem anda direito, então seriamente ela tem problemas. Assim também é o cristão no seu desenvolvimento da fé, do seu entendimento espiritual. O tempo passa e a gente precisa crescer. E como a gente sabe que cresceu? Eu me lembro da minha infância, quando eu dei conta de atravessar aquele poço do córrego onde eu morava, sozinho, atravessá-lo a nado. Quando eu já podia alcançar alguma coisa que estava no alto, quando eu conseguia fazer algo que antes não conseguia, significa que eu cresci. Trazida para a vida espiritual, essa analogia significa quando eu consigo entender o que antes não entendia, praticar o que antes não praticava, e deixar de praticar, evitar o erro que cometia. Isso é maturidade. Mas isso requer, além da praxis, da prática, requer doutrina verdadeira, conhecimento bíblico adequado, que é o dogma, a doutrina, dogma e praxis, ensinamento e prática. Diz aqui, olha, mas vos tendes tornado tardios em ouvir. E aí necessita que vai ensinar as mesmas coisinhas rasas e básicas da fé, aquilo que a gente fala a uma pessoa que está sendo evangelizada, uma pessoa nova convertida, e lá está aquele cristão com 10, 20, 30, 40 anos de tempo de vida cristã e não amadureceu, não aprofundou, está na rasura da palavra,
só na casquinha. Qualquer coisa mais profunda ele não entende. E pior do que não entender é entender errado, que é ainda pior. Então prossegue o texto dizendo: ora, todo aquele, verso 13, que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É aquela pessoa que só quer uma aguinha com açúcar, um leitinho, uma pregaçãozinha de autoajuda, de estímulo ao próprio ego para acreditar que ele é um abençoado do Pai, que ele tem direito a reivindicar. Isso não é maturidade. É gente que, sabe, uma pessoa, uma criança tomando leite, derramando leite ali, tudo é uma gracinha, a papinha, esparrama mais do que come, tudo bem, é criança, mas o tempo passou e agora essa pessoa já de avançada idade só consegue alimentar de um leitinho, não consegue alimentar de alimento sólido. É como uma pessoa que não desenvolveu e aí perde a graça. E o texto prossegue dizendo: é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Verso 14 para terminar: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, não só pelo conhecimento, tá? Pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Nós vivemos no mundo mal, tem o príncipe do mal como seu governante. Esse mundo jaz no maligno. Maligno é aquele que é essencialmente mal. E nós precisamos conhecer o mal, discernir. Conhecer não no sentido de experimentar, de praticar, mas de discernir o que é o mal, para que rejeitemos até mesmo a aparência do mal. Como também precisamos conhecer o bem, o que é o bem, para fazer o bem, para praticar o bem. A Bíblia diz: detestai o mal e apegai-vos ao bem. Mas aí eu preciso conhecer o que é o mal e o que é o bem. E isso nem tudo está escrito numa lista do pode e não pode. Eu precisarei de discernimento espiritual. Eu precisarei de maturidade espiritual para fazê-lo. E aí eu preciso do quê? De profundidade, de conhecimento na palavra de Deus, que junto com a prática vai me levar à maturidade, a ser um adulto na fé, que já pode se alimentar de alimento sólido, do estudo e do discernimento das doutrinas bíblicas fundamentais, profundas, que vão nortear a minha vida de cristão. E é o que estava faltando aos hebreus. Por isso, essa oportuna carta aos hebreus, para revelar que Cristo é superior a tudo que eles tinham e conheciam e que Cristo é suficiente para nós. Deus te abençoe no nome de Jesus e já vamos então nos preparar para orar. Amanhã, permitindo Deus, no mesmo horário, se for possível, estaremos aqui para o capítulo 6 da carta aos hebreus. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Dos nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos operar. O nosso Deus está aqui, seu santo nome é Jeová, Deus vivo, ó Deus vivo. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo.
pouco alto, né? Mas vamos orar a Deus nesse instante. Eu não tive nenhum feedback aqui ainda, um retorno de quem está acompanhando ao vivo. Para você que está acompanhando ao vivo, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E um pedido, compartilhe com os seus contatos agora. Meu abraço fraternal a todos os que acompanham agora. Timor-Leste, Bangladesh, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde, Ilha da Martinica, Cuba, Equador, Estados Unidos. Também para você que acompanha aí da França, principalmente a família Ferreira. Também para todos que acompanham aqui no Brasil. Deus abençoe sua vida e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido e santo, no nome de Jesus, teu Filho, o nosso eterno e perfeito sumo sacerdote, eu te agradeço pela oportunidade de levar a tua palavra por esse meio de comunicação. Abençoe e prospera a tua palavra, Senhor, nos corações, que muitas vidas sejam abençoadas por esta ministração, que nós possamos buscar o crescimento, a maturidade espiritual, o discernimento da tua vontade por meio da tua palavra, estudada, praticada, Senhor. Ó Deus, limpa o nosso coração, nos purifica de todo o pecado e nos prepara para o grande momento do nosso encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha um bom final de sábado, um bom domingo, na paz do Senhor Jesus.